Você não tem como mudar o que o mundo faz com você, mas você muda aquilo que você age com o que o mundo faz de você. Foi meu primeiro negócio, foi um negócio que eu quebrei, passei a pior fase da minha vida, em Goiânia, né? Diferente do que as pessoas pensam que a gente já começou bem, com dinheiro, e não foi. Consciência é a chave da evolução humana. A chave da transformação humana, consciência. Conhecimento é poder. Quando você junta consciência com conhecimento, você não fica mais preso em absolutamente nada e você chega onde você quiser. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Roundcast. Eu sou o Sami, sou médico, seu host aqui desse podcast, junto com os co-hosts aqui, Falcão, que dispensa apresentações, maior jogador de futsal da história da humanidade, né? Obrigado. Seja bem-vindo aí, Falcão. Obrigado, Sami. Mais uma vez juntos aqui, agora de volta aqui pro meu ponto natural, né? A última vez eu fui entrevistado, agora vou voltar aqui ao meu ponto natural com um convidado muito especial. Muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E se você ainda não viu o episódio com o Falcão como convidado, então você tá perdendo. Já no final aqui, já aproveita e já assiste lá, que foi muito bacana. Conhecer um pouquinho mais da história, como é que pensa o Falcão empresário, que muitos não conheciam, né? Sim. Então ficou bem legal mesmo. Vocês sempre pediam esse episódio e a gente entregou, né? E Thiago, que também é médico, empresário e co-host aqui do Roundcast. Beleza, Thiago? Fala. Tudo bom, Sami? Bem, Fal? Bem. Bom, vamos lá para mais uma hoje, né? É isso aí. Hoje Bem nós especial. temos aqui Hoje uma especial. pessoa super especial também. Já foi pedida aqui antes, em comentário, que é Kaká Diniz. Ele que é empresário, pai, escritor best-seller e CEO da Non-Stop Produções. Não é isso, Kaká? É isso aí, Samir. Obrigado Seja aí muito pelo bem-vindo convite. aí. Obrigado eu pelo convite. Vai ser um prazer. Assisti vários quadros de vocês aqui. Achei incrível o modelo de entrevista que vocês fazem. Vamos aqui, vamos contribuir para o crescimento da galera aí. Boa. Vou pedir aqui pro Yuri, antes da gente começar, só dar um recadinho rápido aqui dos nossos patrocinadores, pro Yuri jogar aí na tela. Queria falar com vocês, principalmente você que é médico, sobre o Educadoc. O Educadoc é uma plataforma que está revolucionando a forma como a medicina é feita de emergência. Então, principalmente você que está no início de carreira, ele é um app que conecta médicos a mentores especializados. Então, se você está ali num plantão, está atendendo um paciente, precisa de uma ajuda para definir uma conduta, de um auxílio de um especialista que muitas vezes demora para você conseguir acesso, pelo aplicativo você instantaneamente abre o chamado, passa o caso, discute e um mentor mais experiente, especialista, vai discutir com você em tempo real. Geralmente, em menos de 1 minuto, ele já responde o chamado para te ajudar a definição desse caso. Isso é realmente, a gente acredita que está revolucionando a medicina, porque o impacto social que isso tem é muito grande, né? A quantidade de médicos que são ajudados aí no Brasil afora e, consequentemente, seus pacientes também a fazer uma medicina de maior qualidade, de excelência. E o melhor disso tudo aqui, Thiago, porque o pessoal pergunta sempre, quanto que custa? 0800. 0800. Você baixa o aplicativo, o pessoal sempre acha que tem pegadinha. Exatamente. Porque hoje eles falam assim, de graça nem injeção na teste. Mas faz o teste lá, se você é médico, baixa o aplicativo, Google Play ou App Store, se cadastra, coloca lá seu CRM, todo ativo, na hora, não precisa cadastrar cartão de crédito, nada disso, você já está liberado para fazer o teste. E dá o teu feedback pra gente, coloca aqui nos comentários depois o que você achou. Se você não é médico, mas conhece encaminha para ele também. Sami, e assim, né? Quem é médico, né, com até 5 anos de formado, isso daqui é essencial. Né? Com certeza. O que gera de valor isso daqui, né, hoje dentro da medicina, um absurdo. Mais de 35 mil mentorias com menos de 1 ano de Quantos médicos já cadastrados? Próximo aí, acho, 10 mil médicos, mais de 10 mil médicos, né, Sami? Maravilha. Então, vale a pena você dar uma olhada lá. E se você não for médico, mandar para alguém também. E segundo recadinho rápido, queria falar com vocês sobre a Hedden Capital, que é um escritório de investimentos, de assessoria financeira, vinculado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, principalmente para você que é empresário, a Hedden foi feita por empresários que entendem a dor de empreender no Brasil, entendem as necessidades, e eles se juntaram junto com um time sênior de assessores e profissionais do mercado que trazem todas essas soluções para você, para serem um parceiro estratégico nessa tua jornada aí como empresário, como empreendedor, como profissional liberal, para que você possa cuidar do seu negócio, da tua profissão e tenha um parceiro que te ajude a cuidar com as soluções financeiras. Então,
Redem Capital é a solução para você, junto do maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Vale a pena você dar uma olhada. A gente vai deixar aqui o site, os links aqui para o Instagram, para depois você poder ter acesso, mandar uma mensagem para eles e com certeza eles vão poder te ajudar aí nessa jornada. Beleza? É isso? Vamos ao que interessa? Bora. Então, quer puxar a primeira aí, Thiago? Eu acho que assim, né? A gente tá com um convidado ilustre aqui hoje, né? Saber um pouco mais da história dele, né? Deixar ele falar aí Eu só quero fazer um adendo antes aqui. Tenho várias perguntas aqui, mas eu quero fazer um adendo que você falou que o Falcão é o melhor jogador da história. Há controvérsias, tá? Você nunca me viu jogar. Então... Seu amigo, quem me ensinou foi ele. Não tem como você saber, mas... É segredo, mas... Só na lambreta. Só na lambreta. Cara, eu me lembro quando eu gostava muito de jogar futsal, né? Uhum. E quando eu morava em Sobral, eu vim de uma cidade chamada Sobral. Apesar de não ter sido nascido lá, eu sempre falo que eu sou de lá porque a gente morou a vida toda lá. E eu fazia o Gel Guitz, era na época do Colégio Gel Sobralense que tinha. E aí, cara, era impressionante. Na mesma época, eu assistia todos os teus jogos, cara. Eu era fãzaço dele. Só que não dá pra replicar na quadra o que esse cara faz, né? O IA já existia antes. Já existia, né? Tudo mentira. Mas, cara, é assim, sou cearense, né? Vim do Ceará, eu vim de uma família de classe média. Eu gosto de falar para as pessoas assim, não vim da pobreza, não vim de uma vida sofrida financeiramente, né? Mas eu tive algumas decisões no meio do caminho que trouxeram toda a mudança que eu necessitava para minha vida, né? Dentre elas, eu vim de uma família de um casal de irmãos, né? O meu irmão tem 12 anos mais velho que eu. A minha irmã é 11 anos mais velha do que eu. E naquela época, eu vim de uma gravidez não desejada. Por quê, Cacá? Porque não existia laqueadura nas trompas do que existe hoje. Naquela época dava um nó. E acontecia de desfazer, não é isso? Você que é médico, você me corrija se eu estiver errado, tá? Verdade. E se desfez, né? Há 3 anos atrás, no meu aniversário de 36 anos, minha mãe me contou essa história, que ela realmente estava decidida a um aborto na época, enfim, porque ela já estava com idade avançada, podia ser uma gravidez de risco, mas eu creio que Deus tinha algo sobre a minha vida e quando Deus tem uma palavra, não tem o mundo não consegue desfazer aquilo que Deus já determinou, né? Ela desistiu disso e meu pai é policial rodoviário federal, minha mãe era professora, depois foi cuidar da gente. E nasci em Fortaleza e fui morar em Sobral. Né? Nos meus 5 anos de idade eu sofri um abuso, né? Que isso foi algo que trouxe sérias consequências para minha adolescência, minha infância. Né? Com 8 anos eu sofri um segundo abuso. Né? Eu tinha muita dificuldade de expor isso há muitos anos atrás, mas porque isso não era algo resolvido dentro de mim por conta de um trauma. E isso trouxe algumas consequências sérias ao longo do tempo, porém, isso também me ajudou a ajudar outras pessoas. Né? Hoje o que eu mais recebo é o pedido das pessoas assim, cara, me ajuda a me livrar dessa dor que eu passei, que você também passou. Mas isso não determinou onde eu cheguei, porque eu sempre falo que o lugar onde você está não é por onde você começa, é a rota que você desvia no meio do caminho. Né? O que a gente precisa recalcular no meio do caminho para construir uma nova história? Né? Então eu construí essa nova história. Foi quando eu fiz 3 faculdades, né? Fiz Direito, Administração e Contabilidade, não me formei em nenhuma delas. Acabei abandonando o curso, apesar que Direito eu fiz até o 8º semestre, faltava, se eu não me engano, 3 ou 4 semestres para me formar, acabei não me formando. Meus pais se separaram depois de 36 anos de casado, eu morava em Fortaleza nesse período, e eu tive que voltar, tive que começar a trabalhar, na verdade, decidi, porque meu pai não podia mais pagar a nossa faculdade. Então, eu estudava na Unifor, em Fortaleza, na faculdade particular, e meu irmão, por ter menos oportunidades por conta da idade, 12 anos mais velho que eu, as oportunidades para mim seriam muito maiores. Então eu digo assim, você continua e eu paro. E aí eu fui trabalhar, fazer um curso para ser instalador de película automotiva. E aí fiz esse curso, né? Depois fui trabalhar numa loja do Sul, que se chamava, uma franquia que chamava Bonzão Auto Center. E aí depois virei vendedor, 1 mês e pouco depois me tornei gerente de vendas, porque todo o processo que eu começava, eu não aceitava a situação que eu começava. Eu acho que isso tinha alguns gatilhos por conta dessas histórias que eu passei na minha infância, né? Eu nunca usei isso como vítima, muito pelo contrário. Isso aí, para mim, foi uma escada que me ajudou a crescer na vida. Então, eu nunca me coloquei naquela situação de vítima, onde o mundo... Né, Sartre vai dizer, você pegar aquele Sartre, grande filósofo aí da década de 90, do década 19, século XIX, ele vai dizer o seguinte, cara,
Você não tem como mudar o que o mundo faz com você, mas você muda aquilo que você age com o que o mundo faz de você. Então eu usei aquilo ali como impulso da minha vida. Por mais que ao longo desse período, eu sempre me colocava numa posição de rejeitado. Então eu era aquele cara, Falcão, que mendigava a atenção dos outros, inconscientemente. Então a gente estava brincando, eu morava na Diogo Gomes, tinha alguns vizinhos lá, queridos, né? Mas, por exemplo, na brincadeira da época do carrossel, eu sempre me posicionava, eu era o Cirilo, né? Porque o Cirilo era sempre o menino rejeitado. Então, automaticamente, eu me colocava naquela condição, né? E isso atraía pessoas que também queriam me rejeitar, no mesmo ponto. Então, ao longo da vida, eu fui tomando algumas novas trajetórias para não poder me colocar na condição do que a maioria delas. Eu sempre falo, aquilo que você quer transformar na sua vida depende muito das suas atitudes. Não depende do que o mundo faz, né? Eu pergunto para as pessoas, quem quer ser feliz aqui um dia? E no evento, cara, impressionante, 90% das pessoas levantam a mão. Eu disse assim, você não vai ser feliz. E aí todo mundo fica chocado. Por quê? Por um motivo, felicidade não é ponto futuro, é ponto presente. Né? Se a gente acordou hoje, Deus deu uma oportunidade para a gente poder se reerguer, recalcular a rota, e eu falo, Deus tem mais fé na gente do que a gente tem fé nele. Porque se você está acordado hoje, com o olho aberto, seu coração está batendo, Deus está olhando para você e diz assim, ó, cara, faz tudo diferente do que você fez ontem. Ou então faz melhor do que você fez ontem. Eu estou te dando uma nova oportunidade porque eu acredito em você. E eu acho que Deus foi me dando essas oportunidades, assim, para todos nós, porque nós estamos aqui contando essa história. E eu fui recalculando a minha história ao longo do tempo. Depois fui trabalhar vendendo estopa automotiva, né? Saía vendendo em oficina mecânica, junto com o Eduardo, que era um vendedor que trabalhava comigo na época. E a gente rodava o interior do Ceará, dormia dentro da boleta do caminhão, ia para pousadinha. Partia muitas vezes, repartia o almoço, porque a gente não tinha dinheiro para comprar os 2 almoços. Então, muitas vezes a gente ia lá e rachava aquilo ali. Mas mesmo assim, eu nunca achei que minha vida era sofrida por conta disso, né? Meus amigos, tudo também de classe média. E foi meu primeiro negócio. Foi um negócio que eu quebrei. Falta de conhecimento de gestão. Isso é uma história engraçada. Porque eu comprava estopa automotiva, você compra ela tecelagem, né? E o que é que eu fazia? Eu comprei uma máquina de processamento de estopa na Ernesto Diocleciano. Era uma fábrica gigantesca de tecidos, que ela faliu, que era na minha cidade de Sobral. Era a maior da América Latina. E lá tinha máquina de estopa. E a gente foi lá e comprou ela no leilão. E aí eu comprava o resto de tecelagem e colocava para processar. A gente fazia a separação do algodão e deixava o fio limpo, invasável. Eu comprava o quilo de estopa por R$4, bruto. Quando eu processava, ela saía por 6, depois que eu colocava rótulo, combustível, máquina, energia, tudo. E aí eu vendia por 12. Aí o que eu fazia? Quando eu vendia por 12, eu botava 6 de volta por caixa e gastava os outros 6. Porque na minha cabeça os 6 era lucro. Então isso virou uma bicicleta gigantesca e fez com que eu tivesse minha primeira decepção em um negócio e um grande aprendizado que foi quebrar. Né? O meu cunhado era meu sócio na época, ele ficou muito triste comigo, o marido da minha irmã. E foi um grande professor que a vida me deu, porque ele foi um cara que sempre me incentivou, independente dos erros. Nunca passou. Anos isso, Cacá? Oi? Com quantos anos isso? Cara, quantos anos você eu tinha. Hoje eu tô com 40, eu vou fazer 40, eu devia ter uns 24 anos de idade. Ah, então aprendeu cedo anos. já, né? É. E aí, em seguida, depois eu montei uma estrutura com outra pessoa para vender álcool em Sobral. Né? Na época teve a alta da gasolina e tinha poucos carros flex na época. E quem tinha um carro flex era o taxista. Então, o que o taxista fazia? Ele ia lá abastecer. Só que o taxista é aquele cara que faz a conta na ponta do lápis, né? Ele calcula a distância, se o álcool a combustão dele é maior, ele queima mais rápido, mesmo sendo mais barato. Então ele faz a conta do litro de combustível gastado por quilômetro rodado. E o lugar onde eu armazenava o álcool era muito distante. Então eles iam abastecer, outras vezes não ia. Eu disse assim, cara, a gente precisa encontrar uma forma de aumentar a quantidade de clientes. Então eu vim para Sobral com o Eugênio, né, que era um ex-sogro meu da época. A gente veio aqui para São Paulo. O Eugênio é um crâniozinho, um cara super inteligente também. A gente encontrou uma empresa que tinha um aparelho chamado Bioflex. Você ia lá, instalava na sonda lambda do carro e transformava o carro em flex. Então, a gente vendia o serviço, a gente vendia o aparelho e vendia o álcool. E aí, a gente precisava aumentar ainda mais a clientela. O que a gente fez? A gente montou um cilindro de 1000 litros, colocou uma bomba de aferição, uma bateria, engatava no carro e eu saía abastecendo o carro na rua. A gente chegava a vender 1000 litros de álcool por dia. Então, quantas e quantas vezes Sobral, uma cidade universitária, então até quinta-feira todo mundo estava lá e tinha quinta sem lei. Sexta-feira todo mundo viajava e voltava para suas cidades, os estudantes, né? Então, na quinta-feira, quantas e quantas vezes meus amigos sentados num restaurante lá, se alimentando, comendo, se divertindo, eu ia lá para abastecer o carro deles, né? Aquilo ali me fazia melhor ou pior do que alguém? Não, mas ali me mostrava cada vez mais a importância de eu tomar rédeas da minha própria vida, né? Então,
se eu sou o que eu me tornei hoje, eu devo a Deus, né? Eu devo ao meu relacionamento com minha esposa, que foi o maior pilar que eu tive na minha vida, assim, de apoio, né? Foi uma escada, a gente fez um acordo um com o outro quando a gente casou, a gente falou, a gente sobe e puxa o outro. E assim tem sido ao longo da nossa vida. Eu que tive o casamento talvez mais rápido da história, né? Você casou com quanto tempo? A minha atual esposa, que em 3, 4 meses a gente já conversou e em 7, 8 meses a gente tá morando juntos. E você, Samir? Demorou um pouquinho mais, acho que uns 3 anos aí. É. E você, casar. Thiago? Acho que foi rápido também, 1 ano e meio aí. Isso é rápido? Ele já tá testando porque a resposta dele... Cara, eu namorei com a Simone 14 dias. Quantas horas você foi? Ó, namorei com a Simone 14 dias, noivei, 15 dias depois eu casei. A gente tá fazendo 12 anos de casado. A gente fez 12 anos de casado esse ano. Foi rápido. Dia 9 de março. A gente fez 12 anos de casado. A gente tem um casal de filhos lindos. E assim, o que parece às vezes demorar pra gente, pra Deus, não é sobre demora. Exatamente. É o tempo determinado por Ele, é o tempo certo. Da mesma forma que eu namorei muitos anos com várias pessoas e Claro. nunca pensei em casar, mas Deus tinha algo preparado. Então, isso é um pouco do meu começo de história, né? Do que aconteceu. Depois disso, casei, fui embora pra Goiânia. Em 2015 para 2016, passei a pior fase da minha vida em Goiânia, né? Diferente do que as pessoas pensam que a gente já começou bem, com dinheiro, e não foi. Simone estava no começo, em 2013, ela estava na fase difícil da vida dela, né? Não estava em ascensão na carreira, mas depois elas lançaram o Bar das Coleguinhas, deu muito certo nacionalmente, a gente foi para Goiânia, eu me afastei dos meus negócios, eu tinha uma empresa de assessoria ambiental, uma empresa de locação de carros, e eu tive que fechar por conta que a gente foi embora. Então eu abri mão, perdi os meus negócios e eu vim em 2015 para 2016 com R$84 na minha conta da Caixa Econômica, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu era aquele azulzinho que fazia o cadastro do FGTS lá. E ali, cara, veio o meu segundo ponto, grande ponto de inflexão, né? Foi quando eu começava a fazer a logística de show da Simone, desempregado. Eu começava a fazer a logística de show da Simone gratuitamente, né? Dava para ela porque era uma dor nela. Não sabia a hora que saía de casa, a hora que ia pro avião, quanto tempo de voo, quando chegava na cidade, quanto tempo pro hotel, tempo do show, que horas acabava, que horas voltava para casa. E eu comecei a fazer isso para ela e dava para ela. E aí elas precisavam disso e me contrataram. Comecei ganhando R$1.500 em 2016. 6 meses depois eu ganhava R$2.500. Um ano depois eu estava ganhando R$10.000. 2 anos depois eu estava ajudando a vender show. E aí foi quando eu montei o meu primeiro escritório, que se chamava Resenhando. E comecei a agenciar o Carlinhos Maia. Né? O Carlinhos Maia tinha 150 mil seguidores na época. Depois eu trouxe a GK, depois eu trouxe o Tirulipa. E aí virou depois, a gente fez uma fusão. A Non-Stop já existia como uma produtora de shows, né? Eu era o 5º sócio, hoje eu me tornei o sócio majoritário dela já há alguns anos. E a gente virou o que virou, cara. Graças a Deus, sim. Isso é um resumo bem básico da minha trajetória, mas... Dentro desse resumo, Kaká, eu ia chegar nesse... Primeiro eu quero te fazer uma pergunta de um ponto que você colocou que é muito importante, antes da gente falar, sobre que você falou do abuso, né? E o quanto que você carregou isso e qual foi um momento da sua vida, o que fez você deixar isso para trás, embora você lembre, que você fala, bom, isso já não vai me afetar mais, para você poder falar com outras pessoas. Foi alguma pessoa que sentou com você? Foi algum momento que você falou assim, não, agora eu vou deixar isso para trás? Porque é um assunto muito sério, né? Que muitas pessoas falam, e às vezes nem seria um assunto aqui, mas como você colocou, eu acho que é interessante a gente entender o que te ajudou a deixar para trás, entre aspas, e como que você ajuda as pessoas. Cara, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que consciência é a chave da evolução humana. Né? Quando a gente tem consciência daquilo que a gente precisa mudar dentro da gente, a transformação ela acontece. Então, eu acho que o primeiro grande ponto da minha vida, com 27 anos de idade, foi conhecer minha esposa. Eu vim de uma vida completamente de debaneio, assim, de farra, de prostituição com mulheres, de bebida. Cheguei a experimentar droga, usei droga. É um período bem conturbado da minha vida. Mas quando eu conheci a Simone, eu estava naquela fase de largar o mundo e de viver um propósito. Né? Simone me convida, eu vou para a igreja dela. Né? Na época, não falando de religião, que eu sempre falo que Jesus veio para construir pontes, a religião veio para construir muros, né? Então, as pessoas dizem assim, cara, o que é que você é? Cara, eu sou cristão, eu acredito piamente em Cristo, né? Coloco Ele como a verdade absoluta da minha vida e tenho Deus como centro da nossa casa. Então, não é sobre a questão religiosa, mas eu fui para a igreja dela.
E chegando lá, eu chorava muito. Quando eu entrei no culto, eu nunca tinha ido pro culto na minha vida, eu chorava muito, chorava. E sabe quando aquela palavra é ministrada assim no teu coração, desde o começo até o final? E no final o pastor olha, a gente não era conhecido, eu muito menos, Simone também não. E aí o pastor olha e diz assim, quem quer hoje declarar que Jesus é Senhor e Salvador? Quem quer aceitar Jesus hoje? Aí eu olhei para Simone e disse assim, mas o que é aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus, a gente fala isso, né? Claro, todo mundo acha. Mas para entender genuinamente o que é aceitar Jesus. E ela falou assim, ó, você vai lá e você entrega a sua vida, e a partir de hoje você é um novo homem, o velho fica para trás. E aquilo foi uma decisão que eu tomei que me trouxe várias coisas do meu passado. Ter uma comunhão com Deus, eu sempre falo assim, quando você vira amigo de Deus, Deus começa a te apresentar os amigos dele. Então, ao longo do tempo, eu fui conhecendo pessoas que também tinham histórias parecidas comigo, e quando elas mostravam que aquilo ali não era mais uma dor, mas sim um testemunho para poder ajudar outras pessoas a sair daquela prisão, me ajudou também. Então, eu tenho várias pessoas que eu posso listar, né, que me ajudaram nesse processo. E consciência, cara. Consciência de que aquilo ali não faz parte da minha vida. Consciência que... E escutar aquela palavra entrou Totalmente. E não só isso, como outras coisas você Totalmente. deixou para trás e aquilo foi junto. Totalmente. Eu quero te falar uma coisa. Primeiro Deus, depois minha família e o negócio, os negócios que aconteceram na minha vida, o resultado financeiro foi só consequências Claro. de outras arestas que eu precisava De uma equilibrar, entendeu? De Então, uma escolha e um posicionamento. hoje eu falo isso de forma pública e tranquila, né, sem nenhum tato, sem nenhum dedo, sem Sim. pisar em ovos, por um motivo. Eu sei que tem muitas pessoas que passaram por isso. A pessoa que é abusada na infância, ela tem uma grande questão. Ela sofre aquilo e ela tem medo de falar. Então aquilo ali aprisiona ela e traz você sérias encoraja crenças. muita gente, está perfeito. Total, e Está sai, perfeito, traz sim. sérias crenças limitantes ao longo da vida, onde trava ela para um crescimento familiar, espiritual, Sem profissional. dúvida, né? Então é importante a gente, né? Vou reafirmar o que Sartre fala. Consciência é a chave da transformação. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento não é saber que você é um bom empresário, um bom médico ou que você é o melhor jogador de futsal do mundo. Autoconhecimento é quando a gente olha para dentro de si e sabe o que é que precisa mudar. Que é o que ninguém vê. É o que ninguém vê. E, cara, aí tem coisas profundas que somente Deus sabe. Perfeito. Nem a gente consegue acessar. O nosso subconsciente, ele não sabe distinguir o que é real do que não é real. É por isso que uma mentira contada muitas vezes, ela passa a ser uma realidade na sua vida. Então, quando você pega ali Francis Bacon, né, do século XVII, ele vai dizer o quê? Conhecimento é poder. Então, a chave da transformação humana, consciência. Conhecimento é poder. Quando você junta consciência com conhecimento, você não fica mais preso em absolutamente nada e você chega onde você quiser. Perfeito. Perfeito. Bom demais. E aí, você falando aqui, já comecei a fazer uma leitura. Você acha que hoje, como empresário, o Kaká é empresário, qual que é a característica mais importante responsável pelo seu sucesso? Cara, liderança. O verdadeiro líder, ele é aquele que conduz nas decisões, mas ele é também aquele cara que sabe que mesmo por conta do seu posicionamento hierárquico, sentado numa mesa com pessoas que estão abaixo de você, você nunca sabe o suficiente ao ponto de não poder escutar outra pessoa. Eu acho que o verdadeiro líder é aquele que direciona. Eu sempre falo, escolha o seu difícil. Né? As pessoas têm medo de empreender por um motivo, medo de liderar. Né? É difícil ser um líder? Você foi... Hoje é empreendedor de sucesso também, mas foi o melhor jogador do mundo E tinha que e ter que era capitão e era o líder, né? Exato. É difícil, por quê? Porque o líder, ele toma decisões que muitas vezes contraria os caras que jogam com você. Mas você tem a responsabilidade de assumir. Deu certo? Responsabilidade de todo mundo. Deu errado, responsabilidade é minha. Esse é o verdadeiro líder. É isso aí. Mas o verdadeiro líder, ele nunca acha que sabe o suficiente ao ponto de não poder escutar outras pessoas. O verdadeiro líder não é aquele que simplesmente leva a empresa para outro patamar, não. É quando ele chega na empresa e você vê como é que ele trata a recepcionista. E existe desde a o liderança não vendedor. só positiva, né, Kaká? Não. Que existe a liderança negativa. Totalmente né? negativa. Que é os desenhos do que dá errado, né? Do que dá errado, E é exatamente. totalmente o contrário do que você colocou agora. Exatamente. De escutar, de você não achar que você sabe tudo. Então, a liderança negativa é o início do fim de qualquer empresa, de qualquer pessoa ou de qualquer empresário. É o fiasco, cara, porque aí É o fiasco. entra a questão da vaidade, né? Eu sei tudo. O líder tem um ego. O que hoje está acabando, né, com a grande maioria de uma população mundial? Orgulho. O orgulho é um veneno que você toma achando que está matando o outro, quando na verdade quem está morrendo é você. É isso E aí aí. o que é que você faz? Eu nunca vi ninguém prosperar com orgulho, né? O ego inflamado, a vaidade exacerbada, todos nós somos seres vaidosos. Eu não sou hipócrita de dizer que eu boto uma roupa dessa aqui e eu tô pensando, cara, eu vou me vestir bem porque eu vou aparecer no podcast com um bocado de pessoas legais e eu quero que as pessoas olhem para mim e eu esteja bem apresentado. Mas eu não posso achar que isso aqui é um ponto primordial da minha vida que vai me levar para outro nível. Não.
eu gosto de andar bem vestido e tá tudo certo. E até que nós, né, sabe, que viemos da medicina, a gente diz que o ego, ele é mais ou menos igual ao medicamento, né? Na dose certa, Exatamente. ele te trata e ele te mantém bem. Sim. Agora, Perfeito. na dose errada, ele vai te matar. E Essa você, eu vou guardar. A overdose. e você vai ver que em várias profissões, né? Por exemplo, a medicina, o direito, são duas áreas que existem muitos profissionais com ego muito inflamado, né? E eu sempre falo assim, cara, uma coisa bem prática que a gente tem que aprender na vida. Coloca uma coisa na sua cabeça. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Então você não é a pessoa mais bonita do mundo. Sempre vai ter alguém que é muito mais inteligente que você e você não é a pessoa mais inteligente do mundo. Sempre vai ter alguma pessoa que é muito mais capacitada para estar onde você está. Porém, você não é a pessoa mais capacitada do mundo. Então, se a gente compreende que sempre existe alguém melhor do que nós, da mesma forma, do processo contrário, né? Nunca acho que sua vida é uma merda, porque tem pessoas que estão numa merda muito pior do que a sua. É isso aí. Nunca acho que o mundo é contra você, porque acredite, existem pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores que as suas. A pessoa diz assim, cara, hoje eu estou passando o pior dia da minha vida. Eu disse assim, amigo, pior é na guerra. Pior são pessoas que estão enfrentando o processo da vida e a morte lá no meio de uma batalha, então você não está no seu pior dia. Pior dia é daquela pessoa que está dentro de um hospital lutando para sobreviver. Nós estamos aqui acordados, conversando, rindo, nos alimentando, e quantas pessoas estão querendo se alimentar e simplesmente não conseguem. É isso Porque passa por um câncer terminal, um problema no intestino, né? Tá contando os dias ali, pedindo a Deus mais um dia de vida, enquanto pela medicina, né, pelo ser humano, já está com os dias contados para poder partir aqui da Terra. Então, assim, é entender que somos seres igualitários e o nosso bom senso e a nossa ética começa a partir do momento que a gente entende que nós somos seres diferentes de todo mundo, mas que a nossa liberdade, ela vai até o ponto em que a gente não ultrapassa a liberdade alheia. Eu acho que isso é o grande equilíbrio da nossa vida. Cacá, você acha que hoje a gente vive em um momento que carece de grandes líderes, de bons líderes? Sim, principalmente após a pandemia, né? Eu falo que a gente passou por uma pandemia viral e hoje a gente vive uma pandemia emocional. Por que é uma pandemia emocional? Imagina que existem dados que mostram que 40% de dados foram consumidos a mais no mundo após a pandemia. Por quê? Pessoas que não tinham tanto acesso à internet passaram a consumir mais ainda conteúdos. Isso é uma coisa boa? Por um lado, sim. Mas trouxe um grande problema também. O Karnal fala que uma pessoa que tem um CPF e uma rede social vira expert de porra alguma, né? Então, todo mundo que tem um CPF e uma rede social virou expert de alguma coisa. Então, a pandemia deixou pessoas se tornarem milionárias, ensinando outras pessoas a se tornarem milionárias. Ou seja, pessoas que nunca fizeram absolutamente nada na vida, né? Nenhum tipo de metodologia, criou uma metodologia maluca que nunca aplicou na própria vida e simplesmente ensinou outras pessoas a ganhar dinheiro. Ou seja, ela enricou ensinando uma coisa que nunca praticou na própria vida. É verdade. Esse foi o lado ruim, né? Porque apareceu muito super-herói de capa na internet. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que uma máscara ela não dura muito tempo. Sim. Principalmente no digital, né? O que transforma grandes líderes hoje? Mostrar autenticidade, né? Por que Simone fez algo totalmente contrário do mercado de entretenimento que aconteceu durante toda a história, pelo menos no Brasil? Nenhuma dupla que acabou a sua história ali, que se separou da música, o outro conseguiu chegar no ápice do sucesso, né? Boa parte voltaram. Aí você vai pegar alguns exemplos. O Daniel, não, o João Paulo faleceu, foi um motivo de força maior. Sim. O brasileiro ele foi lá e o Daniel é um fenômeno da música sertaneja. Da mesma forma o Leonardo, que o Leandro partiu. Mas quando você pega a Simone, que era uma dupla com a irmã, as duas se separam, duas meninas extremamente talentosas, que tinham uma imagem completamente vinculada. Uma dá um tempo, a outra diz assim, agora eu vou tocar uma carreira solo, então, não vou parar. E ela volta a se tornar a maior cantora sertaneja do Brasil, a maior artista feminina da música, da atualidade. O que é isso? Eu sempre falo, autenticidade, cara. Você nunca consegue segurar uma máscara muito tempo. Então, as pessoas sabem quem é de verdade, as pessoas sabem que não é só talento. É acreditar também que você não constrói nada sozinho. Então, eu acho sim que a gente está factível a ter novos líderes, né? E é necessário, porque o mal grita muito e o silêncio dos bons está ensurdecedor. E eu falo, que bom que sentar num podcast desse aqui e ver tanta pessoa bem-sucedida que tem propriedade e autoridade para falar de empreendedorismo, para falar de crescimento, de mudança de mentalidade, né? O que é mesa? Mesa é lugar de relacionamento. A gente senta aqui, o que a gente está criando? Relacionamento. Falcão já é um amigo. Eu não lhe conhecia. Um grande amigo e sócio meu vai e me liga e lhe valida numa ligação comigo. Eu estou sentado aqui por conta disso. Porque mesa é lugar de relacionamento. Então,
Eu acho que uma forma da gente nunca quebrar a cara com falsos líderes é saber que você nunca se senta numa mesa com alguém que não serve para ser referência sua. Sempre sente na mesa com pessoas que servem para ser referência ou pessoas que já chegaram onde você quer chegar. É isso. E, Cacá, você falando aqui, me vem à cabeça, eu fiquei pensando aqui, realmente, vários líderes e várias pessoas que são referências, elas parecem que perdem o medo da vulnerabilidade, né? Elas expõem a vulnerabilidade não como uma fraqueza, mas sim como um aprendizado e como autenticidade, que foi o que você falou, né? O grande líder, ele precisa ter autenticidade. E aí, acho que no ano passado eu li um livro lá da Brené Brown, não sei se você já leu e tal, mas falando a coragem de ser imperfeito. E ela fala exatamente sobre isso. A importância de você abraçar a vulnerabilidade como uma fortaleza, como algo que vai te impulsionar e não como uma fraqueza, como muitos tentam esconder, né? Principalmente igual você citou aí na rede social. Você acha que é isso mesmo? Assim, você vê isso como importante na tua vida? Porque logo que você começou a falar, na tua primeira frase, você já abriu uma grande vulnerabilidade, né? Você falou, fui abusado na infância, passei por isso e tal. Cara, consciência, chave da transformação. Eu só transformo algo que está errado em mim quando eu tenho consciência do que eu preciso mudar. É aquela história. Eu nunca sei o suficiente ao ponto de acreditar que eu não preciso mudar em algo. Isso é o verdadeiro líder, né? 3 pontos importantes, né? Quais são os 3 tipos de pessoas que existem? Existem as pessoas burras, existem as pessoas inteligentes e as pessoas sábias. Cacá, quem são as pessoas burras? Aquela que erra 2 vezes. A pessoa tropeça numa pedra, ela vai lá e tropeça na mesma pedra o tempo todo. É a pessoa que entra num circuito cíclico, vicioso, onde pode mudar os ambientes, as pessoas, mas todos os processos na vida dela se repetem. Quem é a pessoa inteligente, que é o segundo ponto? É a pessoa que não comete o mesmo erro. Ela já aprendeu, ela entrou numa fase de progresso. A nossa vida tem processos, progressos e propósito. Então eu deixei de ser burra, virei inteligente. Qual é o ponto ápice onde eu me torno um verdadeiro líder e alguém de referência para as outras pessoas? Quando eu me torno uma pessoa sábia. Quem é a pessoa sábia? A que aprende com erro. Então você tropeça no mesmo erro, se tornou uma pessoa burra. Aprendeu com erro? Sábia. Tirou algo de positivo, inteligente. Tirou algo de positivo no erro, é a pessoa sábia. Nossa vida, imagina o seguinte, o nosso passado é uma referência, é nosso professor. Eu vou para o passado, então, por exemplo, o Falcão. Quantas e quantas vezes na memória dele, de times que ele jogou, participações na seleção brasileira, assistindo os lances que, né, porque é difícil você ver, eu nunca vi um lance ele errando, pelo menos. Né? É difícil você encontrar algum dia o Falcão dando um toque errado, por exemplo. Mas no consciente dele, ele sabe algumas coisas que ele poderia ter feito, que ele poderia ter sido muito melhor. Você vê, ele chegou no topo do que poucos conseguiram chegar. Mas, mas a chave da consciência dele faz ele pensar hoje assim, cara, aquele jogo contra aquilo ali podia ter sido diferente, né? Chave da consciência. Então, quando ele pensa isso, a gente imagina, cara, como eu poderia ter construído isso ali diferente? Né? Onde eu estaria hoje? Muito além de onde eu já cheguei. Então, a gente tem esses 3 partes do processo. Eu acredito piamente que quando a gente consegue compreender o que precisa ser mudado, a gente tem um equilíbrio em entender que somos seres tolerantes, precisamos ser tolerantes com nós mesmos, de entender que a gente precisa mudar. Constantemente a gente busca mudança. Existe um estudo que mostra que todos os dias a pessoa que não pratica mudanças na vida, ela repete 80% dos hábitos que você fez no dia anterior. Então, se eu não acordar hoje mapeando tudo que eu fiz, isso não é coisa de autoajuda, não. Até porque autoajuda só serve para ajudar o próprio autor, quando vende o livro e bota dinheiro no bolso. Isso aqui é transformação de mente mesmo. Quando você recalcula a sua rota quando você acorda, por exemplo, ontem, vou expor outra fragilidade minha. Ontem eu participei de algumas reuniões, gravei podcast, mas fiquei mais tempo do que o necessário no telefone e, às vezes, jogando tempo fora. Né? Tempo, nosso ativo mais precioso. Ganhamos ele gratuitamente, mas gratuitamente jogamos fora ele todos os dias. E é a única coisa que o teu dinheiro não vai comprar de volta. Eu acordei hoje e disse assim, cara, se ontem eu usei 4 horas de telefone, hoje eu quero usar 2. Então eu vou me monitorar para não usar o telefone de forma errônea, para poder repetir tudo que aconteceu ontem. Então hoje eu estou tentando ser melhor. Vou tropeçar? Vou, mas nunca mais na mesma pedra. Eu tropeço em outras pedras e está tudo certo. Aprendo, me levanto, aprendo com aquele tropeço ali e no outro dia não repito novamente. Mas eu acho sim, consciência é a chave da transformação, cara. Bom demais. O Cacá, vindo para dentro da sua história, né? Tem um momento que você decide entrar e trabalhar com talentos, né? Como você colocou, e o primeiro foi o Carlinhos Maia. É uma coisa que você pensava, aconteceu, e por que você enxergou o Carlinhos Maia? Me fala, Falcão, eu pensava, estava caçando, não, eu vi uma oportunidade de um menino que precisava de uma ajuda, eu já tinha essa autenticidade de poder enxergar que poderia ser.
foi a sua mudança de carreira interna? Porque assim, tem o lado de você ter crescido junto com a sua esposa, né? Nenhum de vocês dois eram conhecidos. Ela passou a ser um pouco e você passou a ajudar e naturalmente você virou o marido da Simone. Sim. Só que, num certo momento, você deixa de ser o marido da Simone para ser o Kaká Diniz. Que foi meu segundo maior processo. Foi o abrir segundo maior mão de processo. estar com ela na Exato. dupla e tocar a minha vida. E como que foi assim? Enxergou o Carlinhos Maia, voou nesse caminho que depois te abriu um leque muito grande. O que você pensava daquele momento? Cara, imagina o seguinte. Eu sempre falo que... esses dias eu respondi eu fiz um Reels, onde depois vocês colocam aí no podcast, dá pra ver. Onde o cara disse assim, você só é quem você é por causa da sua esposa. Eu disse assim, cara, vou responder. Eu nunca respondo. Eu vou responder. Ele disse assim, você tem razão. Eu sou quem eu sou, primeiro por conta de Deus, e segundo porque eu tenho uma mulher incrível que me estendeu a mão e que acreditou em mim. Né? Quem eu seria, não sei se eu hoje estaria aqui, talvez sim, talvez não, se minha esposa não tivesse estendido a mão para mim e me ajudado. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque um ajudou o outro, Claro. um ajudou o outro a crescer, um foi escada para o outro, da mesma forma que em todo o processo da carreira dela, teve a importância dela com a irmã, né, o talento delas duas, toda a história que foi construída. Mas, por exemplo, na carreira solo, eu construí todo o projeto de carreira solo da Simone junto com todo o nosso time e hoje chegamos ao ápice. Por quê? Porque é aquilo que a gente prometeu no casamento, um sobe e puxa o outro. Né? Em Goiânia, quando eu estava nessa minha pior fase, aí quando eu comecei a trabalhar com elas, a Simone era muito fã do Carlinhos Maia. Cara, Simone assistiu o Carlinhos todo dia. Mesmo ele ali com poucos 150 seguidores, mil ela seguidores. já gostava Porque dele. no Instagram o Carlinhos não era tão conhecido ainda, Certo. mas no Facebook o Carlinhos tinha 20 milhões de pessoas já. Tava... Só que Simone assistia pelo Instagram. E ela, amor, olha esse cara como é engraçado. E o Carlinhos é legal, porque a gente criou um amor pelo Carlinhos Maia de irmão mesmo, entendeu? Eu não enxergava a oportunidade de ser um empresário. E aí a Simone disse assim, amor, tu já cuida de tanta coisa minha, por que tu não pega o Carlinhos aqui para empresariar? Vai que ele não tem ninguém. Eu disse assim, mas eu não conheço ele. Ele disse, mas eu vou mandar um direct para ele aqui. E o Carlinhos é engraçado, porque o Carlinhos na época era mais metido do que é hoje. Né? Ele mesmo fala isso, cara, eu não tinha dinheiro, mas eu era muito mais metido do que eu sou hoje. E isso eu acho que é legal dele, porque é uma autenticidade dele. O Carlinhos nunca foi um cara que mostra um personagem. Ele é aquilo que é e fala mesmo, e quem quiser gostar, goste. Ele é um cara que merece estar aqui. Vocês vão achar incrível a história dele. Você perguntou alguém para indicar, ele. E o Carlinhos foi muito legal, cara, porque Simone mandou um direct, eu mandei um direct pra ele, ele não deu nem moral. Simone mandou e ele era fã da Simone, só que ele não assumia que era fã da Simone. Porque ele disse assim, não vou dar moral também não. Né? E ele era pobre de maré, o Carlinhos morava na vila, aquela realidade que ele mostrava ali. Só que imagina, ele começou a criar a TV do Instagram. Inteligentíssimo. Cara, ele começou a criar os personagens e ele tinha todo dia a historinha da novela dele ali. Era a Madalena, o café da Madalena, era o Paulo, era a mãe dele, era o Vigílio, que era o pai dele, era o Cauã Pablo, era a Ragda Caroline, eu acho que era esse nome. E tinha vários personagens, né? Só que como Simone assistia muito, aí eu vou te contar uma particularidade. Simone, todo dia de madrugada, ela acordava, ia fazer xixi e voltava pra cama 3, 4 horas da manhã. E no outro dia eu tinha que ir pro escritório e Simone começava a dar gargalhada assistindo os vídeos dele. Porque o Carlinhos, ele posta 100 telas de stories por dia, né? E aí Simone assistia todos. E Simone é muito escandalosa numa gargalhada. Ela dá aquele grito achando graça, vocês já viram isso, né? E ela me acordava. E aí eu comecei a pegar um ranço do Carlinhos. E aí ela grita, cara, de manhã eu ia tomar café da manhã, tava lá Simone assistindo quem? Carlinhos vai. Na hora que chegava do escritório, que a gente tava almoçando, ela dizia assim, amor, olha aqui o Carlinhos. Eu disse, eu não quero ver. Na hora de dormir, minha amiga, ela tava lá assistindo quem? Carlinhos Maia. Então ela era fã número 1 dele. E aí, um mês depois, eu não resisti. Ela disse assim, assiste que você vai gostar, deixa de ser teimoso. Eu já falei pra você cuidar dele e tal, tal. Isso antes dela mandar o direct, né? E eu assisti e achei interessante. E aí mandou um direct, conheci o Carlinhos Maia, cara, e a gente assinou contrato. Ficamos muitos anos juntos, né? O Carlinhos, quando eu parei de empresariar o Carlinhos, que ele tocou a vida dele, ele tava com 16 milhões de seguidores, a gente já tinha construído filme, série no Multishow, a gente já tinha feito o primeiro grande projeto do Instagram com verbo internacional, que foi contando histórias, né? Foi com Carlinhos Maia. Eu tenho muito orgulho de ter iniciado minha trajetória com ele. É um irmão, tá chegando amanhã, inclusive, aqui de volta. É meu vizinho lá no condomínio, e ele é um cara incrível que eu levo pra vida, ele sabe que ele pode contar comigo. Carlinhos, mandando um recado pra você, irmão. Você é um cara incrível,
que me ajudou a construir essa história. Né? Se eu tô aqui hoje, Deus tem responsabilidade disso, minha esposa tem responsabilidade, mas principalmente você, que foi um cara que acreditou em mim. E eu devo muito isso a você e falo isso com o maior orgulho do mundo. Até me emociono, porque o Carlinhos é aquele cara que, quando a gente precisa, eu ligo, eu dou uma desabafada, às vezes eu quero conversar, ele me liga também. É um cara que me abraçou, me amou. E se eu hoje sou o empresário que eu sou, eu devo muito a você também, tá? Sensacional, Bom parabéns. demais. Ô, Cacá, e como é que é o Cacá pai? Porque você falou... Aí eu vou logo no chorar. início, né? Você falou, Aí você Deus... vai subir a régua da emoção. É isso que a gente quer ouvir. Você falou Deus, família e os seus negócios, né? E parece um pouco paradoxal, porque você pensa, pô, o cara é um empresário de mega sucesso. Então, provavelmente, ele se dedica muito aos negócios, né? Mas você colocou nessa ordem aqui. São duas perguntas, na verdade, né? Primeiro é como que é o Cacá pai e como que você faz para se dedicar à tua família acima dos negócios e repercutir um sucesso tão grande nos negócios. Cara, você falou assim, ó, sucesso, né? O que significa sucesso? É uma palavra muito ampla, mas ela é muito individual, né? O que é sucesso para o Falcão? É ser um empreendedor de sucesso? É ter um casamento de sucesso? Foi ter ganhado a bola de ouro como melhor jogador do mundo várias vezes? Foi ganhar um título mundial? Às vezes, sucesso para ele foi jogar num time de base e ganhar um campeonato que era o sonho dele. Se aposentar num time... O que é sucesso para vocês? É uma especialidade médica, né? É salvar a vida das pessoas? Eu até disse isso no último aniversário da nossa empresa, pro nosso time, né? Veio essa pergunta para mim, né? E assim, realmente não é algo fácil da gente definir, mas para mim, sucesso é o número de olhos brilhando ao seu redor, é a quantidade de pessoas que estão bem e que você consegue... Isso aí. Né? Porque o que é sucesso para mim, né? Eu falo que o meu patrimônio, cara, não cabe numa conta bancária. E eu não estou falando de dinheiro, né? Não são quantos cifrões tem na minha conta, nem quanto patrimônio eu construí, nem o avião que eu tenho, ou o carro que eu tenho, nada disso, né? Sucesso cabe dentro de um quarto usando 3 pijamas, né? Tem nome. Simone Henry Zaya. O que é sucesso? Você construir bons sucessores. De que adianta, cara, eu impactar a vida de milhões e milhões de pessoas, como vocês também fazem ao longo da nossa carreira, meus filhos ficarem de maior, se eles não forem melhores do que eu e a mãe deles somos, eu fui um fracassado na vida. De verdade, essa é a minha maior função enquanto pai. Né? Ontem o meu filho, ele tá 3 quilozinhos acima do peso, ele gosta muito de um doce, né? E às vezes você, como pai, você dá o limite, mas às vezes você tem dó. Mas às vezes a função do pai, e como líder da minha casa, eu, sacerdote do lar, eu preciso impor limites, né? E aí ontem eu cheguei para ele, pro bem dele. E aí eu cheguei para ele e falei assim, filho, a partir de hoje, porque ele resgatou o telefone dele, não sei se vocês viram, ele gastou um dinheirinho ali que ele não sabia. Vou te contar essa história. E ele resgatou o telefone dele de volta, então sábado e domingo ele usa 1 horinha. Ele tem 1 hora programada, ele pode usar. Mas apesar disso, ele sempre gosta de jogar bola, jogar basquete, andar de moto. Justamente por você limitar 1 hora. E limitar 1 hora. Tem que preencher, com outras coisas. E a pandemia trouxe muito sedentarismo. E aí quando eu vi que ele estava um pouco frouxo na questão, né, com as rédeas soltas, na alimentação, e por conta que eu sou o cara responsável por ele, eu preciso cuidar da saúde dele, ele não tem consciência para isso ainda, mesmo tendo 10 anos, eu disse assim, ó, precisa perder 4 quilos, a médica falou, né, 3 a 4 quilos. Então você vai fazer o seguinte, o telefone está proibido de novo. Aí ele começou a chorar, ele disse, pai, por quê, pai, eu não fiz nada. Eu disse assim, pro seu bem. Ele disse, mas não é justo. Eu disse, é justo, vai fazer o seguinte, ó, eu vou te ajudar a emagrecer. Eu vou pegar um personal pra gente jogar bola junto, né, um ex-jogador que ele é personal lá no condomínio, a gente vai pegar o personal, a gente vai fazer uns treinos, a gente vai fazer uma esteira e vai melhorar a alimentação, que é o principal. A cada quilo que você perder, você tem um dia de volta do telefone. Cada dia que perder, é a meta. Ah, não é justo, eu disse assim, não é justo, é você estar acabando com sua saúde e eu errando também que não estou controlando isso aqui, cara. Já tá na fase do debate, né? Tá na fase do debate. Antes você falava e escutava, agora é debate. Mas hoje, cara, meu filho, eu ensinei uma coisa primordial para a vida dele, que a Zaya ainda não entende, tem 4 anos, mas vai entender um dia, né? Eu falo assim, ó, meu filho, o meu sim te promove, mas o meu não é o que te protege. Então, se eu tô te dando um não é porque eu não gosto de você e eu quero teu mal. É porque eu quero o teu bem, eu tô te protegendo para que o mundo não te ensine de uma forma muito mais dura, porque eu aprendi da forma dura. Você não precisa aprender. Né? Eu passei pelos meus desafios, mas meu filho não precisa passar pelo que eu passei. Né? As necessidades que eu passei ao longo da minha vida, ele vai ter as próprias dificuldades dele. Então, eu disse a ele, perde 1 quilo,
é um celular um dia, 1 hora um dia. Perde 2 quilos e agora ele tá assim... Meu amigo, ele fez até cardápio ontem. Entendeu? Então, quando você pergunta, Cacá, isso para mim é ser bem-sucedido. É verdade. Né? Isso é para mim é sucesso de verdade. É treinar os meus filhos para que eles possam ser melhor do que eu e a mãe deles somos. Se meu filho vai ser médico, advogado, pedreiro, vai ser um empresário, não importa. Né? Eu quero que meu filho seja isso. Não, eu quero que ele seja feliz, cara, na profissão que ele encontrar, da forma dele, vou estar para apoiar, desde que ele honre princípios e valores e saiba que ele nunca está acima de ninguém. Que ele precisa fazer exatamente o que você falou. Olhar pessoas com olhos brilhantes, por quê? Porque ele é uma peça fundamental no projeto de Deus para poder alcançar outras vidas, né? O que esse podcast faz? Traz conhecimento para que as pessoas possam mudar a mentalidade, transformar a vida delas através do exemplo das nossas vidas. E eu quero que os meus filhos sejam inspiração para outras pessoas também. Mas, cara, como você se torna um empresário bem-sucedido, se teus negócios dão certo, se a tua prioridade não é isso? Quando a gente fala sobre a questão do tempo, 80% do nosso tempo nós passamos trabalhando. Eu passo 80% do meu dia trabalhando, 20% com a família. Mas isso não significa que meu trabalho e os meus negócios são minhas prioridades. Por quê? Isso aqui é maravilhoso, estou gravando esse podcast aqui, mas se algum deles precisar de mim, eu não estou nem aí para vocês. Eu vou largar esse microfone e não dou nem tchau. Eu corro, por quê? Porque eles são minha prioridade. Claro. Né? A minha família é minha prioridade. Deus é minha prioridade, minha família é minha prioridade. O resto vem depois, até eu venho depois. Por quê? Porque eles... Foi o que eu coloquei como... Deus colocou eles na minha vida como missão e eu vou carregar isso como uma prioridade. É tempo de qualidade, né? A vida não é calculada pelo tempo de duração, é pelo tempo de doação. O quanto nos doamos para aquilo que realmente importa. Então é por isso que dá tudo certo, cara. Tem coisa que dá errado? Tem, mas tá tudo certo. A gente se levanta de novo e ergue a cabeça e faz acontecer. Bom demais. E conta pra gente essa história aí do celular. Cara, eu tava fazendo uma série de lives em Fortaleza. A gente tava passando as férias lá em janeiro. E aí a conta da Apple dele é cadastrada pela minha conta, né? Porque é como criança. E o que acontece? Por um erro meu, o Henry nunca comprou nada sem me pedir. Até o dinheiro que ele tem na continha dele, que eu vou dando ali por alguma coisa que ele vende, ou pela mesada dele, enfim. Ele, pra gastar, ele me pede autorização. Pai, minha chuteira tá apertada. Ele vai lá e me mostra assim, eu posso comprar uma chuteira? É tanto. Aí ele vai dizer assim, mas me ajuda, paga pelo menos a metade para me tirar o dinheiro da minha conta. E aí eu vou e ajudo ele. Então, minha conta a conta dele é cadastrada pela minha. Então, automaticamente, o meu cartão de crédito também estava cadastrado na conta dele. Quando ele estava jogando o joguinho, tem um negócio de uma gema, que é a moeda virtual. Tipo aquele Free Fire, Minecraft, aqueles joguinhos ali. E aí, diz assim, ó, você adquiriu 100 gemas. Clique aqui para adquirir mais. Ele clicou. No que ele clicou, ele saiu clicando, só que ele estava comprando. E eu não tinha colocado nem para fazer o reconhecimento facial, nem para colocar assim. Ou seja, apertou para comprar, comprava, porque eu ficava sem saco de... Quando eu ia baixar um aplicativo, eu queria comprar uma coisa, ele vinha, digite a senha, digite não sei o quê, reconhecimento facial. E eu só vou apertando logo e autorizo. Meu telefone é assim. Cara, ele começou a fazer. E aí, no meio da live, eu comecei a ver a notificação do meu cartão de crédito. Compra aprovada na Apple meio Bill. da live. Não, R$499. Compra aprovada no Apple Bill, R$599. Compra aprovada no Apple Bill, R$199. E já estava no final da live. Quando terminou, eu abri meu cartão de crédito e tinha lá uma série de compras na Apple Bill. Liguei para a operadora. Eu falei, olha, eu acabei de levar um golpe. Eu tô no meio de uma live e tem várias compras aqui. Né? Somando tudo, deu R$22 mil. Caraca. Em 1 hora. E aí ela disse assim, você não reconhece? Eu não reconheço essas compras, tal. Ela, tá bom, a gente vai abrir uma investigação, eu vou suspender essas cobranças e até 90 dias a gente retorna para entender o que realmente aconteceu, vamos falar com o estabelecimento, tal. Aí o Apple Bill, o que é Apple Bill? Deve ser o meio de pagamento da Apple, então foi alguma coisa comprada pelo telefone. Aí ele chegou para mim, cara, quando ele viu falando com a mulher, e disse assim, pai, desliga o telefone aí, pega o meu telefone e abre para ver se não foi eu comprando. Porque eu estava adquirindo as gemas e pode ter sido isso. Então, ele chegou para mim e falou, né? Eu fui lá e abri e realmente eu vi que todas as compras eram deles. Liguei para o operador e disse assim, ó, acabei de descobrir o que foi, pode deixar cobrar no meu cartão de crédito. Né? Outra pessoa no meu lugar teria feito o quê? Disse assim, não foi eu que comprei e vou me fazer de doido. Eu liguei na frente dele, inclusive, para ele entender. Isso aqui vai ser pago, mas quem vai pagar é você. Ele, como eu vou pagar isso assim? Vamos construir uma forma de você pagar. E aí eu peguei e disse aí, ó, você tem um iPad? Tem? Vai vender o iPad. Tem o seu telefone? Vai vender o telefone. Ganhou um bocado de brinquedo repetido no aniversário? Vai vender.
Aí teve gente assim, mas você facilitou. Não facilitei, não. Eu dei o caminho para ele. Claro. Né? Deus te dá o tênis para você correr a maratona. Agora, correr e chegar até o final é você. Né? Qual o problema? Eu preciso fazer meu filho ir lá para um sinal, vender picolé num sinal para ele poder aprender a lição? Não. Eu ensino dessa forma e vou dizer uma coisa. Se ele aprender a lição, meu amigo, ele pode, tanto faz ele tá. Tem gente que está no sinal vendendo lá e nunca aprendeu uma lição. Ele pode aprender de qualquer forma. Então, ele montou uma barraquinha lá no condomínio. Negociar, eu vi que ele negocia bem. Cara, né? ele faturou, negociando com o Carlinhos ele faturou Marques. mais de 30 mil reais. Então, E gostou. Então, toda semana o que ele faz? Ele pega a barraca e pega um livro meu, ele pega os joguinhos, ele pega algumas coisas que ele ganhou, enfim. Agora ele vai lá e compra uma caixa de chocolate e bota lá para vender o chocolate, ele faz a conta, tem um livro caixa dele. Tomou gosto pelo negócio. E aí, a maior coisa que tem é um aprendizado, né? Diz assim, tudo na vida tem consequência. Você pode escolher o que você faz, mas a consequência você não consegue escolher. Você tem que viver a consequência. Então, você só está passando por isso porque isso aqui é o maior aprendizado que eu posso trazer para a sua vida. Com certeza. Você escolhe e você vive a consequência disso. Muito bom, porque ele está aprendendo na prática uma das maiores habilidades aí para a sociedade que é vender, né? Sim. Pô, bom demais isso aí, muito legal essa história. Thiago, Falcão, tem alguma pergunta a mais? Que eu tô preocupado aqui com o... Não, tô de boa. Eu tenho momento atual. O que você pensa daqui pra frente, Kaká? O que você quer diminuir alguma coisa? Você quer aumentar outra? Qual que é o seu plano? Agora que você tá chegando nos 40, né? Porque todo mundo fala que a vida começa aos 40. Eu posso falar isso porque eu joguei bola até 41 e estou vivendo após isso, Cara, né? isso é vergonhoso pra mim, porque eu com 39 anos de idade eu jogo todo sábado. E eu, depois de 5 minutos, eu tô com a língua de fora. Vamos fazer já tem algum... Vou te pegar agora, já que eu aceitei vir Vou aqui te no pegar de podcast, coach. você vai aceitar jogar um Mas sábadozinho com a fácil, gente, com cara. certeza. É só me falar que eu tô lá, não tenha dúvida nenhuma. 2x2 aqui. 2x2, é. Então, agora você vai chegar nos 40 e a cabeça sem... chegar nos 40. Qual que é seu plano atual? Falcão, eu quero aumentar mais isso, eu quero diminuir isso, eu quero ficar mais em casa, eu quero trazer mais, eu quero estar mais com a Simone. O que você pensa daqui pra frente? Cara, de um tempo pra cá, eu já venho mudando algumas rotas na minha vida, né? Eu acredito que em mais 2 anos eu tô morando fora, né? Eu tenho essa pretensão de morar fora. Isso tá definido. Cara, um plano tá definido. Vou morar fora. Tá. 2 anos. Eu ainda não posso porque Simone, como faz show, Sim. então ela tem a necessidade de estar aqui. Mas a gente pretende, sim, não abandonar o Brasil, lógico. Eu amo o Brasil e, enfim, minhas raízes são aqui. Meu caráter foi forjado aqui. É o lugar que eu amo, mas acho que por uma questão de segurança mesmo, tudo, os meus filhos poderem experimentar, né, de um país também seguro. Eu quero estar num lugar onde eu não preciso andar com segurança, entendeu? Eu quero estar num lugar onde eu não preciso estar andando com um carro blindado o tempo todo, né? Então, esse é um desejo meu. Europa ou Estados Unidos? Estados Unidos. Mas, ao longo do tempo, a gente vem fazendo esse planejamento. Então, a gente já tem investimentos fora do país. A gente constrói lá casas de alto padrão nos Estados Unidos, vende. Então, a gente já está fazendo o nosso pé de meia lá, os nossos investimentos, né? Eu já venho desacelerando o meu processo de trabalho, porque ao longo do tempo eu entendi que quando você coloca pessoas capacitadas muito boas naquilo que você não é bom, automaticamente o teu negócio flui sem você precisar estar presente o tempo todo nele. Então, hoje a gente tem uma equipe muito capacitada em todos os negócios que a gente faz, então não necessita de eu estar o tempo todo lá. O que eu sou muito bom, que eu me considero? Né? Qual a minha habilidade? Relacionamento. Eu tenho uma capacidade de colocar a pessoa sentada numa mesa que outras pessoas não conseguem juntar, eu consigo. Desde do cara do outro lado do mundo a um cara totalmente o oposto dele, eu sento eles dois aqui na mesa, né? Eu tenho a capacidade de fazer você sentar com o seu maior rival. Por mais que você não queira, mas às vezes, por conta do nosso relacionamento, você diz assim, cara, por você eu vou. Por você eu vou, entendeu? Então, isso é uma coisa muito boa e que eu considero uma habilidade minha. Então, ao longo do tempo, eu dei uma desacelerada. Então, por exemplo, Simone, na carreira dela, já chegou a fazer 36, 40 shows no mês. Loucura. Simone hoje faz 10 shows no mês. Não quer mais do que isso. 12 no máximo. E no São João, que é um período no Nordeste que tem show todo dia, a gente dá uma esticada até 20 shows. Mas o normal são 10 shows por mês. Mas porque um mês específico. ganhar dinheiro e não usufruir dele não adianta de nada. Então a gente precisa ter tempo de qualidade. Né? Dia de segunda, eu não aceito. Você me convidou segunda, a gente mudou a data. Porque segunda é meu day off com família. Perfeito. Então eu não marco absolutamente nada. Eu fico em casa com os meus telefones desligados e ninguém me encontra. Ninguém. Só minha família. Né? E na sexta-feira também é um dia que eu trabalho só de manhã. Então terça, quarta e quinta eu faço plantão nos meus escritórios, tanto na Non-Stop quanto nos meus outros negócios. É meu plantão normal. E eu aprendi que quando eu coloquei pessoas capacitadas para ficar nessas posições,
automaticamente os meus negócios estão crescendo. Eu não estou pensando mais em só crescimento de faturamento, mas eu entendi o jogo do equity. Então, eu entendi o jogo de fazer uma empresa crescer, escalar, né, sem precisar eu estar lá o tempo todo dentro dela. Isso tem trazido uma liberdade onde eu posso escolher o que é que eu faço. Quero tirar férias semana que vem. Né? Janeiro, eu tirei férias, janeiro praticamente todo. É o que eu consigo fazer. Né? Em fevereiro, fui para a Europa com minha esposa, fiquei 12 dias lá. E em março agora, eu peguei e fiquei 20 dias nos Estados Unidos. Peguei a programação dele, né? É muito bom, você consegue entregar igual, mas fazer o seu horário, a sua data. Cara, porque, cara, não é sobre o quanto você está presente, é sobre o quanto você se dedica, é o tempo que você dedica. É o tempo de qualidade. Então, se fosse assim, né, um trabalhador que trabalha 14 horas, 15 horas por dia, ele era muito mais rico do que qualquer outra pessoa que trabalha menos. E não é isso. É trabalhar com a mente. Quando você entende o jogo do equity e trabalha com a mente, você começa a escalar negócio, cara. Então, hoje minhas empresas valem muito mais sem eu estar e com o meu tempo muito menos lá dentro. E você deu uma brecha aí, né? Porque você falou que daqui 2 anos você vai para os Estados Unidos, que a Simone ainda está cantando. Não, mas ela vai continuar. Ah, bom. Até o dia que Deus falar para ela assim, ó, chega, porque tem um tempo determinado para isso também, né? Então, assim, quando eu falo 2 anos, o que a gente pretende? Daqui 2 anos, né, um plano, né? E lógico que as coisas podem mudar ao longo do caminho. Isso pode ser antecipado, pode ser depois, não é que ela vai parar de cantar. Mas a gente pretende, por exemplo, tirar um final de semana sem show. Porque isso permite a gente passar 10 dias ininterruptos lá nos Estados Unidos. E aí a gente vem na semana, eu fico aqui uma semana com ela aqui, outra não, ela vem, entendeu? Faz show. É 8 horas de voo ali dos Estados Unidos, Orlando, é um pulo. Então, esse é nosso plano. Se vai acontecer ou não, vai depender do que a gente... Eu já fiz esse plano umas 4 vezes e mudei, Então, vamos ver. Gente, alguma mais? Eu tenho uma. Eu acho que assim, porque aqui a gente diz muito sobre saúde, esporte e empreendedorismo, né, Kaká? Então, assim, qual que é o conselho que você daria hoje para os jovens empreendedores aqui do Brasil, né? Do que você já viu, já viveu? Eu acho que você já disse algumas coisas aqui, né? Uma delas que eu também considero muito e putz, acho super relevante é essa vulnerabilidade, porque ela cria conexão, né? A partir do momento que você se mostra vulnerável, você cria esse desejo, a intencionalidade de você se comunicar e de se conectar. Mas, assim, para esses jovens empreendedores que estão vindo aí, né, e o Brasil ele é muito bom nisso, né, em formar aqui é o país que você, né, não que seja o único, acho que a América é assim, né, porque a Europa vocês têm várias dificuldades nisso. Mas, assim, para você, assim, um conselho para esses jovens que estão vindo, assim, do que é relevante, o que é importante. Cara, eu acho que algo muito importante é você cuidar, acima de tudo, do seu emocional. Né? Sem emocional, você não consegue dar um passo sequer na sua vida. Muitas vezes um passo que não te leva onde você quer, mas te tira de onde você precisa sair e em caminho para onde você quer chegar. Né? Sentar em mesa com pessoas que servem para ser sua referência e pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar um dia. Porque você tem 2 caminhos na vida. Ou você senta na plateia assistindo no palco alguém viver aquilo que você sonhou, ou você está em cima do palco idealizando aquilo que você sonha e que é o sonho de muitas pessoas que estão na plateia te assistindo. Acima de qualquer coisa, honrando princípios e valores e nunca negociando aquilo que é inegociável. Valores são inegociáveis, princípios são regras que você determina para a sua vida e que elas nunca podem ser quebradas. Tendo Deus como prioridade, construindo uma família e, acima de qualquer coisa, cuide da sua saúde. Se tem algo que você me perguntar que eu me arrependo muito do meu passado, é não ter cuidado melhor da minha saúde como eu estou cuidando, por exemplo, hoje, né? Adquiri 2 hérnias na minha cervical, 2 protusão na minha lombar, por conta dos maus tratos com a minha saúde. Hoje eu estou tentando reconquistar esse tempo perdido, não consigo mais, mas eu posso ter uma vida de qualidade porque eu cuido da minha saúde emocional, da minha saúde mental, da minha saúde física e, acima de qualquer coisa, invista em você. Porque as pessoas não vão ficar felizes quando você crescer. Quem é pequeno sabe que é grande, por isso que quem é grande sabe que é pequeno, por isso cresce. E quem é pequeno acha que é grande. E muitas vezes, para crescer, precisa puxar outras pessoas para baixo. Humildade acima de qualquer coisa. Tolerância acima de qualquer coisa. E sempre saber que a capacidade que você tem de transformar a sua vida, que está na sua mente,
que é a central de criação da sua realidade, ela vai te levar a lugares inimagináveis. E as pessoas não vão ficar felizes com isso, porque quando você nasce, é uma festa. Mas quando você cresce, as pessoas se revoltam. Não porque você representa algo diferente do que elas imaginavam, mas porque você é exatamente aquilo que um dia elas almejaram para construir na vida e não conseguiram. Né? O Karnal fala que sorte é o nome que o vagabundo dá para aquilo que ele não tem disposição para fazer. Então, não seja o cara da sorte, porque a sorte, toda vez que me procurou, ela me encontrou lá trabalhando. Seja aquela pessoa que não aceita viver da mesma forma, numa vida medíocre, e constrói realmente a vida que almeja. Só depende de você aquilo que você vive. E cada um tem a vida que tolera. Tá ruim? Não tolere mais a vida que você tem e tudo muda. Bom demais, hein? Uma aula. Aula mesmo. A gente tem 3 pilares aqui, mas nós trouxemos um convidado que fala de todos os pilares. É verdade. Né? Fala de 10 a pilares. régua fica aqui, né, cara? Exato. Cacazinho, queria abrir aqui a despedida, cara. Te agradecer, sabe o Tamo junto, respeito que eu querido. tenho por você, o carinho que eu tenho por É você. recíproco. A gente praticamente se vê pouquíssimo, mas agora você deve pra mim, eu devo pra você, a gente se vê mais, cara. Sou muito seu fã. Tamo junto, eu também, irmão. Como amigo, como empresário, Obrigado. como pai de família, você é um exemplo e Obrigado, irmão. foi muito bom ter você aqui. Desde o primeiro momento, aceitou. O seu nome tá aqui na nossa boca há muito tempo já. É. Que legal. E foi muito legal estar aqui com você, cara. Prazer, Obrigado você sabe que mesmo. toda vez que você me chamar, pô, eu tô à sua disposição. um prazerzão, Sou seu cara. soldado de guerra aqui, que tô Obrigado. pronto pra batalha. Minha parte meu irmão. é isso. Sam, demais, tchau. Kaká, antes de você ir X embora... 2 agora e no máximo 2 anos, hein? Porque ele vai sair. E eu já faço 50 já também, tem tem que uma ser galera. antes. Senão vai ter que ser lá em Orlando. Vai ter que ser lá em Orlando. Kaká, antes de você ir embora, 2 perguntinhas rápidas que a gente faz para os nossos convidados. Primeiro é uma dica de livro, ou de algum conteúdo, um filme, uma série, mas alguma coisa que você acha que é uma mensagem legal para quem está nos assistindo aí consumir. Cara, eu gosto muito Fome de Poder, né, que conta a história do Ray Kroc, porque mostra exatamente o que uma mente empreendedora tem por trás. Existem controvérsias que falam que ele deu um golpe, né, e tomou, mas é aquela história. O McDonald's só é o que é por conta de tudo que ele criou e da mentalidade e da visão de futuro que ele teve. Né? Talvez se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Mas eu acho que ali tem grandes aprendizados para as pessoas poderem compreender o que realmente uma mente empreendedora pensa e como transformar um negócio. Né? Um cara que depois de 50 anos se tornou... nunca é tarde para você se tornar um empreendedor de sucesso. Né? Se você pegar Warren Buffett, você vai pegar o Ray Kroc, você vai pegar a J.K. Rowling, né, do Harry Potter, que teve 12 vezes editoras que negaram a edição do livro dela e se tornou uma das escritoras de maior sucesso e bilheteria do mundo, né? Então, nunca é tarde para você poder se inspirar nessas histórias. Então, acho que Fome de Poder seria um, né? Os Fome de livros... Poder é filme, né? É um filme, tá se eu não me engano, tá no Netflix. Sim. Livro... Poder da Família, meu livro. Eu trouxe, deixei no carro, mas vou mandar subir daqui a pouco com dedicatória para vocês. É um livro de empreendedorismo familiar, para mostrar para vocês os pilares de uma família bem-sucedida. Agora, 2 livros, cara, que transformaram minha vida. Foi The Only Thing, A Única Coisa. Para mim, foi um livro, assim, que conta a história do Steve Jobs, fala um pouco sobre o Coronel Sanders da KFC e tudo que eles focaram em uma única coisa. Eu acho que é sobre foco, né? Sim. E outro livro, assim, que transformou minha vida é O Ego é Seu Inimigo, cara. Acho que foram coisas transformadoras que... livros que eu li... Né? Ryan Holiday. Eu acho que foi livros que transformaram minha vida. E vai ter em julho um livro que vai transformar a sua vida, que se chama Recalcule Sua Rota, de Kaká Diniz, que vai ser lançado agora em julho. Pô, coisa Minha linda. segunda edição do livro, a primeira edição desse livro, né? Meu segundo livro. E vai ser incrível o lançamento dele também. Quando lançar, vem aqui para... Vamos, faço questão de voltar aqui pra gente falar dele. Show de bola. E a segunda pergunta, essa você já até falou, mas quem é que você gostaria de ver sentado aqui? como Cara, eu acho convidado? que o Carlinhos Maia vai ter muita coisa a agregar pra vocês aqui, cara. A história dele é incrível. O cara, ele comanda a rede social. Ele realmente... É ele ligando já. não, isso aqui é meu relógio de oração, meio-dia. Tem um relógio de oração 3 vezes por dia, 8, 10 e 12. E o Carlinhos é um cara incrível que eu tenho certeza que vai trazer muito Você conteúdo. nos ajuda nessa. Ajudo. Pronto, Um fechou. prazer do mundo. Excelente. Então, pessoal, para você que não sabe, a gente tem nosso Instagram, que é @round.cast, onde a gente coloca toda a nossa biblioteca do Round, as sugestões de livro, de filme e todos os conteúdos derivados dos bate-papos, das conversas aqui, para que te ajude a sedimentar todo esse conhecimento, esses princípios que são discutidos aqui no Roundcast. Então, já segue lá. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha. No Spotify, mesma coisa, que ajuda essa mensagem chegar
mais em frente. Não é Perfeito. isso? Kaká, pô, muitíssimo obrigado. Obrigado. Foi uma honra mesmo. Estou sempre à disposição. Aula. Tamo junto. Fantástico. E é isso aí. Pessoal, até a próxima aí. Valeu e um abraço. Valeu, gente. Pessoal, Abraço. até mais. Deus abençoe. Tamo junto. Pô, bom demais.